Jornada do pesquisador. Olha, eu sei que metodologia científica pode parecer um nome um pouco assustador, né? Mas a ideia aqui é justamente o contrário. A gente vai descomplicar tudo isso e transformar o que parecem ser só regras em uma aventura de verdade, uma jornada de descoberta. Essa imagem aqui, ela representa bem o universo que a gente vai explorar hoje. Pode parecer complexo à primeira vista, cheio de palavras como hipótese, método, fato, teoria, mas pensa nisso como um grande quebra-cabeça. E a nossa missão hoje é montar essas peças. No final, a gente vai ter um mapa bem claro para qualquer pessoa que queira se aventurar no mundo da pesquisa. Então, vamos nessa! Ok, para começar essa nossa jornada, a gente precisa construir uma base sólida, certo? E para isso, temos que entender os dois pilares de qualquer conhecimento científico. É por aí que a gente começa. Então, vamos lá, fato e teoria. Muita gente acha que são coisas opostas, né? Tipo, isso é só uma teoria, não é um fato. Mas na ciência, a coisa é bem diferente. Eles são, na verdade, dois lados da mesma moeda. Pensa assim, os fatos são as observações que a gente faz, os dados brutos. A maçã caindo da árvore, isso é um fato. A teoria, por outro lado, é a grande explicação do porquê aquilo acontece. A teoria da gravidade explica por que a maçã cai. Viu só? Uma coisa não vive sem a outra. Beleza, agora que a gente já firmou essa base, vamos abrir a caixa de ferramentas do pesquisador. Porque para construir conhecimento a gente precisa das ferramentas certas, não é mesmo? São elas que vão nos ajudar a enxergar além do óbvio. E a principal ferramenta nessa caixa é, sem dúvida, o raciocínio. Pensa no raciocínio como o motor do pensamento científico. É ele que pega o que a gente já sabe, conecta as peças de forma lógica e, bum, gera um conhecimento novo. É basicamente o processo de usar o que já se sabe para descobrir o que ainda não se sabe. E esse motor, o raciocínio, funciona de duas maneiras principais. A gente pode pensar nelas como duas estradas diferentes para chegar no conhecimento. De um lado, o raciocínio dedutivo, que é um caminho de cima para baixo, do geral para o específico. Do outro, o indutivo, que faz o caminho inverso, de baixo para cima, do específico para o geral. Vamos entender cada um deles. Primeiro, a dedução. Essa aqui é a lógica pura, quase matemática. A gente parte de uma premissa geral, uma verdade universal. Por exemplo, todos os seres humanos são mortais. Essa é a nossa grande regra. Aí a gente pega um caso específico. Sócrates é um ser humano. Bom, se as duas primeiras afirmações são verdadeiras, a conclusão é inevitável, não tem como escapar, logo, Sócrates é mortal. É um caminho seguro, do geral para o particular. Agora, a indução. Se a dedução é o caminho da certeza, a indução é o caminho do detetive. É o Sherlock Holmes da ciência. Aqui, a gente começa com as pistas, com observações específicas. Por exemplo, eu observo um cisne e ele é branco. Observo outro, branco também. Mais um e mais um, todos brancos. Depois de ver, sei lá, 1000 cisnes brancos, o que eu posso concluir? Eu induzo uma regra geral. Todos os cisnes são brancos. É uma conclusão muito forte, muito provável, mas, veja bem, não é 100% garantida. Porque vai que um dia a gente encontra um cisne negro, né? E isso muda tudo. Bom, com essas ferramentas do pensamento na mão, está na hora de arregaçar as mangas e ver como a ciência funciona na prática. Vamos entrar agora no mundo da pesquisa experimental, que é um dos métodos mais poderosos que existem. E se tem uma palavra que define a pesquisa experimental, essa palavra é controle. Tá tudo sobre controlar o ambiente para poder testar uma coisa de cada vez. Imagine que a gente quer testar um novo adubo para plantas. Não adianta só jogar o adubo em uma planta e ver se ela cresce. A gente precisa de duas plantas idênticas, no mesmo tipo de vaso, com a mesma terra, recebendo a mesma quantidade de sol e de água. A única coisa que vai ser diferente é que uma vai receber o adubo e a outra não. Entende? Ao controlar tudo, a gente isola o efeito do adubo e pode dizer com segurança se ele funciona ou não. E esse processo todo segue uma receita, um passo a passo bem definido. Primeiro, a gente precisa de uma hipótese, que é basicamente um palpite educado sobre o que vai acontecer. Segundo, a gente cria um plano de ação. Terceiro, a gente divide os participantes em grupos, o experimental, que vai receber o tratamento, e o de controle, que não vai. Quarto, durante o experimento, a gente controla tudo, como já falamos. E por fim, a quinta etapa, a análise, onde a gente compara os resultados dos dois grupos e vê o que aconteceu. É esse rigor que dá força para a pesquisa experimental. Agora, vamos sair um pouco do ambiente super controlado do laboratório e ir para outro tipo de pesquisa. Porque nem tudo pode ser testado com plantas ou em tubos de ensaio, né? Às vezes, a gente precisa entender pessoas, e para isso, a gente precisa de dados. Mas como coletar esses dados? Uma das ferramentas mais poderosas para isso é a boa e velha entrevista.
É conversando que a gente se entende, certo? A entrevista permite coletar o que a gente chama de dados qualitativos. Ou seja, não são números, são percepções, opiniões, histórias. Sabe quando uma empresa lança um produto e ele não vende? Os números mostram que não está vendendo. Mas é na entrevista com os clientes que a empresa vai descobrir o porquê. E conduzir uma boa entrevista é quase uma arte, porque não é só sobre anotar as respostas. É preciso prestar atenção em tudo, no estado emocional da pessoa, nas opiniões que ela expressa, nas atitudes, nos valores que estão por trás do que ela diz e, claro, naquilo que não é dito com palavras, a linguagem corporal. É um mergulho profundo na complexidade humana. E por falar em mergulhar na vida das pessoas, a gente chega num ponto que não é negociável: a ética. Pesquisar seres humanos carrega uma responsabilidade imensa. E é por isso que existe o termo de consentimento livre e esclarecido. É um documento essencial que garante que a pessoa sabe de tudo sobre a pesquisa, que ela concorda em participar e que pode sair a qualquer momento. É uma proteção para todos os envolvidos, um pilar de respeito. Certo, estamos chegando na reta final da nossa jornada. A gente já coletou um monte de dados, seja no laboratório ou em entrevistas. E agora? O que a gente faz com essa montanha de informação? Agora é a hora de transformar dados brutos em ouro, em conhecimento de verdade. O primeiro passo nesse processo é a análise. Lembra do quebra-cabeça que a gente falou lá no começo? A análise é exatamente isso. Desmontar o quebra-cabeça é pegar o todo o nosso objeto de estudo e quebrar em pedacinhos menores para poder olhar cada um deles bem de perto com uma lupa. Depois de olhar cada pecinha com cuidado, vem a mágica da síntese. A síntese é o processo de montar o quebra-cabeça de novo. Mas agora, não é só montar do jeito que era antes. É juntar as peças de um jeito que revele uma imagem nova, um entendimento mais profundo do todo. É aqui que os grandes insights acontecem. Então, percebe? Análise e síntese são como uma dança. Um passo é para separar, para olhar os detalhes. O outro passo é para juntar, para ver o quadro completo. E é nesse balanço, nesse ir e vir entre as partes e o todo, que o conhecimento de verdade é construído. Um não existe sem o outro. E no fim de tudo isso, o grande objetivo não é só entender, é interpretar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pesquisa não é um monólogo, é um diálogo. É como se a gente estivesse conversando com todos os outros pesquisadores que vieram antes. Interpretar é pegar tudo que se aprendeu e adicionar a nossa própria voz a essa grande conversa. É contribuir com uma nova ideia, uma nova perspectiva. E é por isso que a jornada do pesquisador, na verdade, nunca tem um ponto final. Porque cada descoberta, cada resposta encontrada, invariavelmente leva a uma nova pergunta. É um ciclo que se alimenta da curiosidade. Então, com esse mapa e essas ferramentas que a gente explorou hoje, a pergunta que fica no ar é: qual problema o mundo precisa que seja solucionado agora?